Rádio Unaerp. Rádio Unaerp. Entrevista. Boa noite a todos. Meu nome é Bruna Marque. Hoje estou aqui com meu amigo Pedro, que participa do projeto Vai Lá e Educa junto comigo. E nós vamos fazer a nossa primeira entrevista do projeto. Boa noite, pessoal. Eu sou o Pedro, faço parte do projeto Vai Lá e Educa junto com a Bruna, que é um projeto multimídia focado em propagar conteúdos e informações relacionadas à educação no Brasil. A gente está produzindo vídeos, podcasts, matérias jornalísticas e entrevistas sobre educação. Caso vocês queiram saber um pouco mais sobre o projeto, por enquanto estamos no Instagram, com @valaieduca, e também no blog.jornalismonaerp.com/valaieduca. É isso mesmo, a gente está começando o nosso projeto agora, então a gente vai abrir o YouTube, né, vai fazer o Facebook também. E hoje nós estamos com o Aruan, que vai ser o nosso entrevistado de hoje. Bem-vindo, Aruan! Muito obrigado. Ele é professor de ensino médio e ensino fundamental. Isso. É isso? Fala um pouquinho sobre você, Aruan. Então, meu nome é Aruan, eu sou professor de Geografia, de ensino fundamental e ensino médio, né? Sou formado pela Barão de Mauá. E, enfim, foi a profissão da qual eu sempre sonhei, né? Participar desde quando eu estava na 7ª série. Eu tinha um professor muito legal, assim, que eu achava ele o máximo. E eu falei, eu quero ser igual esse cara, eu quero ser professor também. Uhum. E então é um pouquinho da minha trajetória aí. E hoje eu dou aula no SESI, né? Aqui até próximo aqui, o SESI 298, sou professor lá. Então a gente vai iniciar com umas perguntas. A gente quer saber sobre sua opinião sobre o ensino, a educação no Brasil. Exato. Tá bom? Então, assim, inicialmente, né, que nem a gente estava falando, o nosso projeto ele é focado em educação. E a gente sabe que, ultimamente, está tudo muito complicado, né? Ainda mais que a gente está com uma política meio difícil, que não dá tanta atenção e não tem essa forte influência na educação. Então, a gente vê muito aí em matérias jornalísticas, muitos cortes, né? E é preocupante, principalmente aí para os jovens que estão saindo do ensino médio, né? Sim. Provavelmente você deve ter bastante contato. Com certeza. Então, assim, seguindo essa linha, né, de que a gente está vivendo uma educação um pouco complicada no Brasil, eu queria saber um pouquinho sobre as suas percepções da educação, tanto pública quanto privada. Legal. É uma pergunta bem ampla, né? Dá pra gente explorar muita coisa na sua questão. Eu acho que a educação no Brasil, ela talvez nunca teve um projeto realmente forte, né? Assim, no sentido que de recursos. Acho que quando a gente fala em educação, a gente não pode perder a questão da dimensão do recurso. Né? Os recursos públicos para a educação são fundamentais, né? E num país de uma dimensão como a nossa, num país enorme como o nosso, com muitas disparidades econômicas, sociais e culturais, eu acho que os recursos eles deveriam ser melhor distribuídos, né? A gente tem, de certa maneira, responsabilizações, né, pela Constituição. Então, algumas áreas são responsáveis pela educação municipal, depois outras, o Estado, outras a Federação, né? No entanto, eu acredito que a alocação de recursos, o aumento no volume de recursos para a educação seria um dos pontos principais para resgatar e conseguir elevar a nossa qualidade de ensino, né? A questão da formação dos professores também é uma coisa extremamente importante, né? E que também muitas vezes é relegada a uma educação onde se faz assim de uma maneira muito superficial muitas vezes, né? Sem uma preocupação profunda em termos de metodologias de ensino, né? Levar esse professor no sentido de entender toda essa dinâmica social e contextualizar o seu processo de ensino, né? Para que os alunos tenham uma aprendizagem um pouco melhor. Uhum. Então, são questões que eu acho que são preocupantes, como você comentou a respeito das novas políticas, né? De cortes, contingenciamentos na educação. Isso vai refletir, com certeza, na nossa produção científica, que vai ficar abalada por conta desses cortes, né? Várias universidades já falando que vão ter suas atividades paradas, né? Uns alunos do ensino médio, por exemplo, que estão aí pensando em Enem, pensando em universidades federais, com certeza, vão chegar, se chegarem até a universidade, se ela estiver funcionando, vai chegar numa universidade completamente sucateada, né? Sim. Então, como promover qualidade de ensino dentro dessa perspectiva? É muito difícil, né? Uhum. Então, a gente precisa ter uma educação que realmente aloque recursos de maneira maciça para ela, né? E pensando na questão da formação dos professores também, que é importantíssimo. Muito bom.
E nessa altura do campeonato, o que você acha que precisa, além das coisas que você pontuou, para a educação no Brasil melhorar? Olha, eu acho que tem muitas coisas, né? Ao mesmo tempo que eu falei sobre essa questão do financiamento, né, que ele é muito importante, eu acredito que alguns papéis também dentro da escola, eles precisam ser revistos, né? A escola, ela acaba sendo um espaço onde todas as demandas sociais acabam calhando ali. Então, é lógico que a escola faz parte do contexto social, né? E que as coisas que acontecem no contexto social vão refletir no espaço escolar. No entanto, eu sinto que é uma grande responsabilização quando a gente acha assim, a educação vai salvar o Brasil. A educação, ela é fundamental nesse processo. No entanto, existem outras questões do ponto de vista cultural que são importantíssimas, né? Cadê as outras áreas da sociedade civil organizada, né? Que poderiam contribuir também com o processo educativo, porque o processo educativo não se dá só no âmbito escolar, ele se dá no âmbito familiar também, né? E a gente tem hoje, né, não só hoje, né, mas acho que talvez hoje de uma maneira um pouco mais intensa, por conta da precarização do trabalho, as famílias estão cada vez mais imersas e se desgastando muito com o trabalho e relegando muitas vezes a escola a questões educacionais que são básicas, e isso acaba calhando dentro da escola, né? Então, muitas vezes a gente se vê sendo um pouco psicólogo, a gente se vê sendo um pouco pai, sendo um pouco, né, pessoas que tentam assistir. Acaba sendo um desafio aí para vocês, né, como professores, né, ter que se introduzir dessa forma na vida desses alunos que muitas vezes também não são culpados, né, querendo ou não, às vezes a família não tem tanto tempo, como você comentou, né. Cada vez menos tempo, né, então fica muito difícil, assim, os alunos ficam muito perdidos também. A questão das redes sociais é também um ponto que vem também trazer esse desafio pra gente, né? Como conciliar a educação. Eu sinto que nossos alunos, eles ficam, talvez tenham uma dificuldade ainda um pouco maior de concentração, né? Por conta, talvez, das redes, deixa a gente muito agitado, muito, né? Então, tem uma ansiedade ali, né? Exatamente. Aquele negócio de tentar seguir aquele padrão, né? Da rede social e tal. E muitos problemas, né, com isso, né? Psicológicos e então, tudo mais. essa questão, isso tá refletindo muito no campo escolar, né? A gente vê algumas pesquisas apontando o índice enorme de adolescentes e jovens com problemas psicológicos, de ansiedade, levando também a questão do suicídio, né? A gente vai entrar agora em setembro, né? Então faremos campanhas aí com a questão do Setembro Amarelo, tal, que também isso é um projeto que a escola abraça também. Eu acho importante. Quando eu falo isso, eu acho que não é que a escola tem que se isentar da questão social. No entanto, a gente tem que lembrar que somente a escola não vai dar conta desse processo. Exato. A gente precisa de outros entes sociais para conseguir aumentar alavancar essa questão cultural e educacional no nosso país. Muito bom, faz sentido isso mesmo. E assim, tem uma pesquisa que saiu da britânica Economist Intelligence que pontuou o Brasil como o 39º lugar aí no ranking mundial de educação. Tá. E a gente queria saber um pouquinho a sua opinião sobre isso, porque, querendo ou não, se eu não me engano, o 40º era a Indonésia. Então, assim, eles avaliaram 40 países, né? Então, de 2006 entre 2006 e 2010 foram avaliados esses alunos. E o Brasil ficou em penúltimo, né, nesse ranking. Sim. Sendo que ele é um ranking mundial, ele tá entre os 5, entre a escala socialmente falando potências, né? E tá entre 19º. Por que você acha? Então, acho que tem muitas questões a serem pensadas, né? Pelo menos algumas que eu gosto de pontuar, assim. Essa questão desses índices, desses rankings, é uma questão que... É mais uma pergunta, é uma indagação, porque realmente eu não tenho um conhecimento muito profundo a respeito desses rankings. Mas qual é a base? Baseado em quê? Em quais questões, quais perguntas, né? Esse ranking é feito? Ele é baseado dentro de um contexto que atende ao contexto brasileiro, né? Eu não sei, isso são coisas que realmente eu até precisaria pesquisar para entender melhor sobre esses rankings, né? Dentro dessa perspectiva. Lógico que isso não exclui o fato de nós termos uma educação realmente um ponto de vista muito precário, né? E eu acredito que assim, ter um conhecimento melhor, óbvio, sobre esse ranking para tentar entender como eles são feitos, mas acho que a gente tem que olhar mais para dentro, assim, né? Talvez não uma preocupação muito grande com
atender as demandas desses rankings. Mas Só qual fazer- é o contexto social brasileiro, né? Quais são as nossas urgências, quais são as nossas necessidades? Eu acho que é para isso que a gente tem que olhar. Vou fazer só um adendo. Os resultados eles foram estruturados a partir de notas, certo? De testes efetuados por estudantes nesse período que eu falei, de 2006 e 2010. E também foi considerada pela pesquisa a quantidade de alunos que ingressaram na universidade e foram empregados. Mas eu concordo, sim, com o que você disse, né? Esses rankings, muitas vezes, dependendo do que é avaliado, fica um pouco vazio, né? Principalmente porque nós somos Brasil. Isso é uma questão que tem que ser colocada também, né? Ainda mais porque tem testes e testes, né? E cada as- país funciona do seu jeito. Exatamente. Exatamente. E É também não difícil. dá pra avaliar, assim, Porque você né, não tem uma um currículo pessoa. que é universal, né? Nós não Exato. temos o currículo, né, das escolas, não é do ponto de vista universal. E assim, é óbvio que também tem que ver, tipo, quais habilidades, competências eles estão baseando para chegar nesse índice, né? Então, assim, são coisas que talvez a gente teria que talvez pensar um pouco melhor para tentar responder, assim. Mas é óbvio que isso não esconde uma realidade difícil Sim, da educação sim. brasileira, com certeza. Segundo pesquisas feitas por centros de educação, atualmente poucos estudantes pensam em se tornar professor. Para você, como é atuar como professor? Cara, pra mim, é uma questão que, depois, por conta do convite que vocês fizeram, eu fiquei pensando a respeito disso, né? Assim, é uma questão que me pega muito, assim. Fazem 10 anos que eu atuo como professor, e eu acho que é interessante que talvez se você perguntar para qualquer professor, dificilmente você vai ver um professor completamente satisfeito com a sua atuação. Nós somos profissionais que eu acho que a gente se indaga muito, a gente tem uma preocupação muito grande, a gente se cobra, Sim. a gente sabe que a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? verdade. E toda essa pressão que eu estava comentando, também a gente acaba absorvendo essa ideia de que, de certa maneira, nós somos, né, salvadores da pátria. Que eu acho que né? vocês sentem que estão na sua mão, porque futuramente quem que vai comandar o país é os estudantes, os seus alunos. Sim, né? Então, assim, são coisas que me pegam. Assim, eu gosto muito de refletir a respeito da questão da minha prática e dela em relação aos meus alunos, em relação à vida de modo geral, né? Porque o trabalho é uma coisa essencial pra gente, né? Pelo menos pra mim, ela é a essência, assim, daquilo que eu faço, tal, e ele precisa ter um sentido, né? Sim. Mas eu acho que é muito plausível os alunos não quererem ingressar nesse ramo, até porque eles veem, né, as nossas angústias, eles participam desse processo todo, né? Eles olham pra gente e veem o quão sofrido é, né? As dificuldades que nossa profissão ela tem, né? Toda a pressão que a ela é exigida. E também a questão dos baixos salários, que também são coisas que, inevitavelmente, esse cara vai olhar e vai falar, putz, meu professor vai lá, estuda pra caramba, tal, mas não tem uma condição econômica, talvez, daquelas, dentre, né, as profissões aí mais desejadas, ela tá longe disso, né, do ponto de vista econômico, né? Então, são coisas que eu acho que acabam afastando um pouco os alunos, né, assim, da docência de modo geral, né? Eu acho que acaba atraindo mais aqueles que realmente têm um amor muito grande pelo processo educativo, pela questão sim. social. Com certeza. Esses caras, eles acabam encabeçando, independentemente das questões salariais. Isso né? é bem curioso, assim, porque eu tenho uma vontade muito grande de ser professora. Isso é uma questão, tipo, bem pessoal, assim. Eu sempre tive vontade, porque eu acho muito bonito esse lance de você ensinar uma pessoa e você ver o crescimento dela e soltá-la no mundo. Sim, sabe? sim. Olha, eu tenho conhecimento e eu tô te passando. Isso é muito bonito, né? Brilha legal. nos olhos no mundo ideal, né? Exatamente. Se não fosse o salário e todas as outras coisas, eu acho que muitas pessoas sim gostariam de ser. E eu ainda sinto essa vontade. Eu acho que um dia eu vou acho realizar, que sabe? vai Tipo, muito pelos seus valores. Tá muito associado aos seus valores, né? Sim, com certeza. Então aquilo que você traz, se isso é um valor muito forte para você, é o que acontece comigo em algumas circunstâncias, né? Então a gente costuma falar que o professor vive de migalhas, mas não migalha no sentido econômico. Muitas vezes sim também, mas não é isso o sentido. A gente vive daquele processo em que você
você vê um aluno, sei lá, florescer do ponto de vista intelectual, quando você vê um aluno que vem a você e fala, professor, ó, fiquei super feliz, sei lá, eu passei no vestibular, muito que eu queria. É um professor, orgulho, muito né? obrigado, porque aquilo ali, aquele livro que você indicou, aquele filme, nossa, aquilo me fez abrir os olhos para uma realidade que não era, que eu não conseguia enxergar, né? Professor, eu vi uma matéria no jornal e eu lembrei da sua aula. Então são coisas que nos enchem de alegria, assim, porque ele consegue, é nesse momento que a gente entende o nosso papel, na nossa relevância, né? Então são coisas que nos alimentam. No entanto, as questões salariais, né, são... Deixa a desejar. Não, exatamente, muito, né? Muito, assim. Né? Assim, eu ainda me sinto privilegiado de estar numa instituição que tem uma valorização, né? Mas, geralmente, nas públicas, cara, é muito difícil. Os professores sofrem muito e são ótimos. E você já trabalhou em escola pública? Sim, já? eu atuei durante 2 anos no Estado. Né? Eu comecei no Estado como eventual, aquele pessoal que vai lá para substituir. E aí depois eu ingressei, aí eu comecei numa municipal, aí eu fui para uma municipal em Brodowski. Aí depois era um contrato de 1 ano só, entrei numa particular confessional, fico lá durante 5 anos, aí eu fui pro Estado também, né? Passei lá durante 2 anos no Estado e foi uma experiência que para mim foi muito enriquecedora. É muito legal porque, assim, eu gostava muito do corpo docente do pessoal ali. Era um pessoal muito qualificado, sabe? E eu acho que é muito importante que nós, profissionais da educação, a gente tá... Por mais que nós, igual eu, que hoje atuo numa escola que tem um viés particular, mas, assim, é muito importante olhar para a escola pública e entender que ali há profissionais fantásticos, cara. A galera ali é muito boa. Mas a questão dos recursos, né, e de todas as dificuldades que a gente tem para educar crianças de contextos, né, sociais muitas vezes muito bem complicados, né, ligados muitas vezes à periferia, tráfico de drogas, questões muito complicadas que nossos professores eles se deparam nas escolas públicas, né? Então, são coisas que dificultam, cara, mas é uma galera muito guerreira, assim, muito trabalhadora. Eu pago muito pau, assim, gosto muito. Mas né? É uma pena, né, que não é valorizado desse jeito. Isso dá uma desanimada, eu confesso. Mas eu ainda quero tentar fazer alguma coisa relacionada à pedagogia, alguma coisa. É legal pra caramba, é bom. E assim, você acha que os métodos de ensino que existentes, né, que nem a gente estava comentando antes de começar a entrevista, você acha que são métodos arcaicos? Você acha que deveria ser algo mais dinâmico, algo mais debatente? O que você acha? Eu acho assim, que a gente precisa unir de certa maneira algumas questões que nós tratamos como arcaicas ou mais tradicionais com metodologias ativas, metodologias mais novas, em que buscam de alguma maneira dar protagonismo aos nossos alunos, tal. Eu acho que é importante essa mescla, porque assim, não dá para querer simplesmente tirar de maneira completa a questão da aula expositiva. A exposição de ideias, ela faz parte do processo, né? Sentar e se debruçar sobre um livro faz parte de um processo educativo extremamente importante, né? Então são coisas que estão ligadas a uma ideia mais tradicional de educação que elas não podem ser deixadas de lado simplesmente. No entanto, né, só isso também não dá conta. Numa sociedade que demanda esses alunos terem autonomia, protagonismo, criatividade. Então são coisas que a gente consegue alimentar também por meio de metodologias mais recentes, que a gente chama, né? Metodologia, igual tem um tipo de metodologia que a gente chama de metodologias ativas, né? Em que buscam exatamente esse processo do qual o aluno ele participe, né? Hoje mesmo eu fiquei muito feliz porque eu vi um trabalho lá na escola de uma professora, a professora Adriana Dib, em que os alunos do 8º ano estavam apresentando maquetes e trabalhos a respeito de energias renováveis, né? E aí, eles fizeram maquetes maravilhosas, assim, e eles explicando tudo a respeito de energias renováveis, explicando a questão da usina, né, como é que ela funciona. E ali, eu achei muito legal, assim, e é interessante como, quando ele se apropria desse conhecimento. Você percebe que se eu trouxer um menino aqui para falar, eles vão dar uma aula pra gente aqui, né? Que legal. Então isso é muito legal, isso é muito enriquecedor. Sim. Agora, imagina só eu lá falando,
né, a energia, tal, funciona isso, tem vontade Quadrado, disso. né? Aquele negócio Isso, batidão, né? tal. Mas quando ele se apropria, é legal, assim, isso é muito gostoso, né? Então acho que a gente precisa mesclar essas coisas, porque eu sinto que há uma tendência a uma demonização muito grande das questões ligadas ao tradicionalismo. Sim. Eu acho que isso também é arriscado, é perigoso, porque ele vai chegar à academia, vocês sabem disso, vocês são alunos, e vai chegar aqui, por exemplo, você vai ter que se debruçar sobre um livro, meu irmão. E não tem, sabe, você vai ter que fazer um processo de oralidade, explicar ali, fazer uma exposição, né? Quando vocês fazem trabalhos acadêmicos, é por meio de exposição. Quando vocês vão fazer artigos científicos, vocês vão ter que digitar lá, vão ter que escrever, né? Todo aquele processo da BNT. São coisas que são fundamentais, não tem como simplesmente falar, não, agora deixa quieto, vamos fazer só roda e ciranda. Não é bem por aí, né? A gente precisa se aprofundar. Tem que mesclar, realmente. Eu acho que isso é um caminho. E você tinha dito que são os métodos... Metodologias ativas de aprendizagem. Você já né? utilizou alguma metodologia ativa? Eu gosto, por exemplo, essa questão da exposição dos alunos, eu acho muito legal, assim, sabe? Quando eles vão e apresentam trabalhos, eu gosto bastante, assim, né? Também, assim... quando eles fazem, igual eu gosto muito de fazer entrevista, que eles façam entrevistas, né? Então vai entrevistar um profissional, e a partir da entrevista do profissional ele vai falar sobre aquela realidade, né? Então, não fica só eu falando a respeito de certas profissões, por exemplo, esse exemplo que eu estou dando. Não, ele vai atrás, ele vai buscar, ele vai ler, eu faço algumas indagações a partir daquilo que ele trouxe, né? Para que ele se aproprie daquele conhecimento. Acho que é um exemplo também. Muito legal. Certo, agora mudando um pouco de assunto, hoje no Brasil eles estão tentando passar em tempo integral. Você acha que isso é uma alternativa boa para o Brasil? Cara, eu acho que ela é interessante à medida em que o tempo integral não seja apenas jogar alunos dentro de uma sala de aula para ficar lá fazendo vários nadas, né? Ou coisas que eles já fariam durante o período que ele já estuda, né? Por exemplo, período da manhã, e aí à tarde vai lá para fazer a mesma coisa. Eu acho que isso é simplesmente sucatear crianças num canto lá e deixá-las ali sem uma finalidade em que ele possa se movimentar, por exemplo, em que esse cara, esse menino, ele possa entreter, que ele possa produzir, que ele possa dançar, que ele possa fazer teatro, que ele possa fazer música, enfim, que dê um período de um arcabouço, assim, que não seja apenas teórico de sala de aula, mas que tenha outras vivências na escola. E é aí que a gente pensa, será que o Estado brasileiro está disposto a custear isso? Então, qual vai ser o caráter dessa escola de tempo integral, entende? E essas são questões que me preocupam. Eu não acho ruim o tempo integral, mas eu acho que se for um tempo integral simplesmente para largar crianças lá na escola fazendo nada, eu acho que isso é improdutivo. Exatamente. É complicado, e a gente vê bastante isso acontecer, né? Principalmente no ensino público, né? A gente Principalmente. vê, tipo, lá desde o comecinho, na creche, a criança vai lá, fica lá, e não tem tanta liberdade. Ou às vezes tem, mas não tem uma rotina, vamos dizer, uma rotina. Você tem que ter um direcionamento, né? e um currículo que atenda aquilo que se propõe. Então, o que você se propõe? Você se propõe a aumentar o arcabouço cultural do aluno? A questão aumentar as questões artísticas, por exemplo, que é uma coisa que eu acho que falta muito no ambiente escolar, né? Nesse momento desse país dividido, rachado por questões ideológicas, em que as questões da sensibilidade estão se perdendo cada vez mais, né? Eu vejo muitas vezes alunos discutindo essas questões, porque isso está muito em voga, né? E ele está lá discutindo o que é o que é o comunista, o que é o direitista, o que é isso e aquilo, e de vez em quando eu penso, cara, e a sensibilidade, e o toque, e o abraço, e o processo de compreensão daquilo que é a ideia do colega, né? Então vai ficando uma escola muito fria, sabe? E eu acho que isso é muito negativo. Agora, se for um espaço no qual o aluno vai lá para se desenvolver realmente questões de outras habilidades, né, que muitas vezes no espaço tradicional da escola ele não consegue ter, como, por exemplo, às vezes de aulas de violão, enfim, teatro, pintura, enfim, ligado às artes. Eu acho que nesse ponto as artes e os esportes estariam, sim, cumprindo um papel muito importante na educação integral, né? Mas largar um moleque lá sem poder fazer nada, eu acho... não funciona. Tem que ter todo esse conjunto de coisas. É uma ideia boa, mas que tem que ter uma boa execução. Tem que ter recurso, tem que ter boa execução. Tem que ter pessoas também para poder direcionar essas crianças, né? E eu não sei se o governo tá tão...
Acredito que no momento não. Pelo que a gente momento vê... difícil. Estamos em crise, não vai rolar, sinto muito. Mas Eu eles acho já que tá querem pra difícil. 2020 colocar isso em prática. Eles já estão... Mas, então, eu tô um pouco por fora. No caso, seria o governo do estado de São Paulo, é o governo federal, vocês sabem... É uma pré-ideia na realidade. Ah, Que a gente Eu pesquisou, tinha né? visto, chama projeto, como que fala? Futuro... Alguma coisa do futuro, não lembro agora. E eu, se não me Mas engano... na verdade, o MEC que O que MEC. lançou esse projeto. Tá. E aí eles estão tentando convencer nas redes sociais que Sim. vai ser um projeto super futurista vai mudar e que vai tudo. mudar tudo. E aí a gente cai naquela questão do mundo ideal, né? O que seria o Exatamente. ideal, né? Tipo, a escola ideal, enfim. Então, é o que pra mim não faz sentido, porque se a cada vez o governo anuncia cortes e contingenciamentos na educação de maneira geral, né, e você está pensando em ampliar a jornada dentro do espaço escolar, sem recurso, vai fazer o quê, cara? Exato. Sabe? Vai fazer o quê? Vai talvez fazer o mais do mesmo, entendeu? Acabar fazendo mais do mesmo, que é mais aulinha expositiva, mais tarefinha, que muitas vezes vazia, né, de significado e tal. E se a gente, eu acredito que se a gente realmente não partir para essa ideia de que é preciso estruturar esses programas de maneira, né, sólida, né, eu acho que isso tende a não dar muito bem, né, mas enfim. Só pra... Agora eu pesquisei aqui o que eu fiquei curiosa. Futurice. É o nome do projeto. Tá. É um programa, na verdade, né, do governo. Mas enfim, Aruan, muito obrigada. Eu que agradeço. A gente Nosso vai ter que tempo. finalizar. Não, Porque eu tem agradeço outras muito. entrevistas também. Legal, muito Mas bom. antes, eu queria que você deixasse uma reflexão bem impactante sobre Nossa. educação. Isso vai te comprometer, hein? É uma reflexão bem Considerações impactante, finais do difícil. Aruan. Fica à vontade. Cara, é difícil, né? Porque é um tema tão amplo, assim, e que mobiliza a gente, né? Porque a gente tem paixão naquilo que a gente faz, né? Mas eu acho que... Nossa, uma reflexão bem impactante. Eu acho que nossos professores, a gente precisa se unir mais, buscar muitas vezes, acabar com algumas picuinhas que nós temos entre nós, né? E ser uma classe mais conjunta, porque a gente tem muita força se nós estivermos juntos, né? E a gente, sabe, se mobilizar em prol, né, de uma educação realmente que tenha significado, assim, que possa, de certa maneira, trazer transformações consistentes, né? E que é interessante que, assim, não é só salário, né? Nós precisamos... E você pode falar com qualquer professor. É lógico que o salário é baixo, é difícil, mas, assim... O que o professor quer, de maneira geral, é condições de trabalho. Você pode ter certeza, é o primeiro lugar em qualquer pesquisa em professores. São as condições de trabalho, né? Então, eu acredito que a gente precisa se juntar, se reunir, sabe? E se entender enquanto classe trabalhadora, sabe? E fazer pressão nos nossos governantes para aumentar os nossos recursos, né? Para que a gente realmente possa dar um espaço para a gente fazer um trabalho de grande qualidade, como nós já fazemos e nós podemos fazer ainda mais, né? Então é uma coisa que eu acho que a gente precisa ter esse projeto de união, assim, e que a gente possa avançar no sentido de conseguir captar mais recursos para nossa área, porque eu acho que esse é um dos caminhos, né? E professor, não se culpe tanto. Você já faz bastante, pode ter certeza. Perfeito, muito Eu obrigada. que agradeço, gente. Valeu, é isso. Obrigada, Pedro. Pedro e Bruna no Vai Lá Educa. E é isso, pessoal. Nosso projeto está começando agora. A gente vai dar uma engajada nas redes sociais, no YouTube também. Eu espero que vocês gostem. Muito obrigada, Muito gente. obrigado pelo convite. Tchau.